Olá, sejam bem-vindos ao programa Crer e Pensar. Hoje estamos ainda na esteira do nosso congresso, primeiro congresso TDI Norte, que aconteceu aqui em Manaus, da Igreja Batista Constantinópolis, e temos aproveitado aqui os pilares da TDI, os grandes da TDI que estão conosco aqui em Manaus, para poder gravar, conversar sobre muitos assuntos. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é também um tema complicado, pinga-fogo. E para conversar nós temos o professor Marcos Eber conosco, temos o doutor Daniel Trindade, doutor Carlos Júnior. Obrigado. Doutor Jonatas Nunes. Olá, pessoal. E eu, que você já conhece, o professor Kelson Mota. Você está no Crer e Pensar, um programa da Constante TV, que é uma bênção para você. E o tema de hoje é verdades ou mitos, teorias conspiratórias, pseudociência e heresias. E hoje eu não tenho a mínima ideia do que vai sair aqui, gente, mas são os temas, então vamos conversar. E qual é o nosso primeiro assunto para a gente ver se é verdade ou mito? Então vamos lá. Passando aqui, eu acho que não está passando, mas vamos tentar aqui de novo. É que vai vir bucha aqui, ó. Ah, tá aí. Eita, o que eu falei? A Terra é plana. Começamos forte. Já começou na parte mais difícil. Vou começar logo com a parte física. Temos um físico aqui, presente, um pós-doutor aqui em física. Então, professor Jonatas, a Terra é plana? Terra é plana, né? Você falou de doutorados e pós-doutorados, a gente pode imaginar, não precisa ir muito longe para você analisar a veracidade dessa afirmação, né? Basta você ir lá nas equações de Newton que você aprende desde o ensino médio. Você não estuda lá as leis de Newton, a força da gravidade, todos aqueles cálculos que há séculos atrás o grande cientista Isaac Newton já desenvolveu, assume a premissa de que a Terra tem que ser esférica, né? Porque as concentrações de massa, né, dos planetas se atraem mutuamente, produzindo a força gravitacional. Mas para quem acredita na Terra plana não está nem aí para isso. Pois é, mas como é que eu vou emular a força da gravidade num sistema plano? Não tem como, a distribuição de massa não é a mesma. Você não pode considerar um centro de massa, como a Terra, a partir de um plano, a partir de um disco, né? Então, todas as equações de Newton são modificadas. Você não tem, por exemplo, como explicar a trajetória de um satélite, como a Lua, por exemplo. Tudo aquilo que nós aprendemos a respeito das órbitas cai por terra, porque as leis de Newton, né, a lei da gravitação em particular, elas passam a ter graves problemas nesses cálculos. Mas, Jonatas, o pessoal que defende a Terra plana, eles não acreditam em gravidade. Para eles é densidade invertida. Pois é, eles negam a própria gravidade. Aí está a questão, né? Se você está propondo um novo termo, você tem que justificar esse novo termo a partir de evidências, né? Qual é a evidência empírica que eles se baseiam para criar esse novo termo, né? Mas eles também falam que não há nenhuma evidência empírica que haja, de fato, uma força de atração gravitacional. Pois é. Será que os satélites e os foguetes e tudo mais que é lançado não são evidências? Eu já ouvi uns dizerem que não tem um satélite girando na Terra. Eles vão dizer que, por exemplo, que foguete não sai para o espaço, é tudo CGI. Então, tudo é CGI. Tudo, na verdade. Então, nos anos 60, né, os primeiros... Imagina só lá atrás, há 50 anos atrás, já tinha CGI tão evoluída, tão né, forte como hoje para corroborar isso, né? As imagens da época eram tudo granuladas porque eram feitas da Terra. É porque dentro da visão dos caras, não tem como sair da Terra, porque tem um domo, entendeu? Então, assim, nada vai passar para fora. Então, o satélite, que se é que tem, né, segundo o que eles vão dizer, né? Tipo assim, fica dentro, né? É isso, dentro da Terra, né? Parece. Ou nem tem, acho que é CGI. Domo, né, tem que ser tudo dentro do domo. Inclusive, um dos últimos filmes do King Kong, né? Explorou essa teoria da Terra oca, né? É muito simples. Você pega ali a lei da gravitação, né? Força é diretamente proporcional ao produto das massas, né? E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as massas, né? Se você substitui aquela distância R, né? É costumeiramente chamada de R, por 1 sobre R, você cria uma nova matemática que desemboca naquela teoria da Terra oca. Matematicamente falando, é perfeito. Se você substitui, está tudo perfeito. Os cálculos batem certinho. Você acredita à medida que quando você inverte o R por 1 sobre R, o que acontece? Você inverte a estrutura esférica, vai ser de dentro para fora, vai ser de fora para dentro. E à medida que você vai se aproximando do centro dessa esfera,
a distância se torna cada vez mais, né, 1 sobre r tende ao infinito, ou seja, seria equivalente a você ir para o infinito. Beleza, você tem uma matemática perfeita nisso tudo. O que está faltando aí? Evidências, né, empíricas, né? É exatamente o que o método científico faz, né? Anda as duas coisas juntas, né? É equivalente à teoria das cordas, né? Você tem uma teoria perfeita, bonita, com várias, né, proposições, Eu não tenho, mas não tem eu não tenho comprovação tanto conhecimento experimental. da Terra oca, né? Mas no caso, literalmente estaria dizendo que ela seria oca por dentro. Isso. O que estaria gerando, então, o campo magnético? Que faz a Aí- polaridade, né? Aí são problema, né? Ele tem que negar um detalhes... monte de coisa. Toda essa discussão mostra como que um aspecto muito interessante da evolução. Que outro dia a gente estava discutindo, inclusive, essa crítica que se faz aos defensores do design inteligente. Nós somos péssimos cientistas, como são os que acreditam na Terra plana. E tentam nos colar essa pecha, né, de terraplanistas. Mas eu comentei isso outro dia no meu canal. Eu falei, olha, eu acho que eu respeito mais o terraplanista do que o evolucionista. Porque o terraplanista, eu acho que está totalmente equivocado. A Terra é bem redondinha. Isso. Mas os argumentos foram muito bem elaborados. Tanto que dá nó na cabeça da gente. A primeira vez que eu vi todos os argumentos, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Será que a Terra é plana? Mas aí eu fui estudar um por um. Aí você vai estudando um por um, você fala, nossa, não faz sentido, né, Jonathan? Exatamente. Assim, você vai estudando. Mas foi muito bem elaborado. Quem estuda o movimento do terraplanismo no mundo, diz que esse movimento foi criado por gente que entendia de física, de cosmologia, de astronomia. Criaram uma história muito bem elaborada para faturar no YouTube, para monetizar no YouTube. Sim. E quem não conhece física a fundo, a primeira vez se espanta, fala, gente, não faz sentido. Parece fazer sentido. Agora, e a evolução? A evolução não faz sentido nenhum, gente. O urso nadando de boca aberta virou baleia. Exato. Dinossauro com vontade de voar virou canário. O nada com flutuações quânticas. É óbvio demais que está tudo errado, não está? Com certeza. Então eu acho que tanto o evolucionismo como o terraplanismo estão errados. Porque eu fui estudar os dois. Mas, em termos de respeito, acho que eu respeito um pouco mais o terraplanista do que o evolucionista. Porque a teoria foi muito bem montada, pelo menos faz sentido na primeira vista. A evolução não faz sentido nenhum. Por que nós fazemos uma pesquisa para o povo em geral e pergunta, você crê em Deus ou crê na evolução? 90% dos brasileiros ainda creem em Deus. Por quê? Porque Deus é óbvio demais e a evolução é fake demais também. Não faz sentido, nem para um cara que não tem um mínimo de conhecimento de física, de química, biologia, já percebe que aquilo está errado. Não precisa de muito. Olha só, e detectar, agora né? então temos uma teoria que hoje é mais lei do que a lei da gravidade, que qualquer pessoa, por menos que ela saiba de física, química e biologia, já percebe que aquilo não faz sentido, mais, fere a lógica, isso. e agora ficam jogando para cima de nós essa propaganda de terraplanista, enquanto que o terraplanismo faz até mais sentido do que eles estão tentando nos acusar. E o que é mais curioso, né? Quando você fala de terraplanismo, você é levado como chacota, né? Por mais que tenha um pouquinho mais de sentido, você é desprezado, mas o evolucionismo Eu acho que não né? faz sentido. Vamos corrigir isso aqui. Eu também falei isso, tá? Mas vamos corrigir. Na primeira vista, exatamente. parece fazer sentido, porque foi muito bem elaborada. Isso. Foi gente que entendia de física, astronomia e cosmologia que montou aquilo. Exatamente. Né? Os versículos bíblicos foram muito bem selecionados. Não foram? Foram lá, olha, pegaram esse. Você vai olhar o versículo bíblico, vai estudar no hebraico e fala, não, tá errado. Aquela lá, Deus está sentado sobre a esfera da terra mesmo. A palavra em hebraico quer dizer esfera, mas tá vendo? Não é esfera, é círculo. Então foi gente que sabia o que estava fazendo, que montou essa história para monetizar no YouTube e realmente não é difícil de você perceber que ela está errada. A evolução não é fácil demais, gente. Fácil demais de você perceber que ela está errada. É isso mesmo. Eu já penso que é muito evidente o quanto a Terra plana ela é um argumento muito vazado, porque você tem que negar muitas coisas, né? Você precisa negar a gravidade, você precisa negar, por exemplo, boa parte, digamos assim, dos cálculos que é feito. Então, cara, você tem que negar praticamente tudo para você aceitar a Terra plana. Você tem que criar novas hipóteses para entender a Terra plana.
digamos assim, uma teoria que você não, digamos assim, você tem que negar praticamente tudo que você tem na ciência. Né? Não só negar, mas desprezar por tantos exemplo, o elementos que já próprio foram sistema descobertos, solar, né? assim, o Sol está dentro da Terra. Tantas coisas que já Dentro foram do domo, descobertas, né? A Lua está dentro do domo. Então, assim, para mim, eu não consigo ver o menor sentido, assim, nem a primeiro momento, porque como é que o Sol estaria dentro do planeta, dentro do domo? Sabe? Cara, a força do Sol destruiria domo, destruiria... Aí os caras falam que tem águas infinitas acima do domo. Cara, já pensou o Sol? Ia derreter aquele... Sabe o que é feito o domo, né? Mas eles estourava aquelas... Cara, eles não entendem o Sol com essa força que nós temos. Não, aí a Lua ali, o movimento é circular... Cara, assim... eles distorcem tudo. Você tem que negar toda a realidade para acreditar no que está sendo colocado. Uma história. Só que o Marcos falou uma coisa muito importante. É o que eles querem. Né? O Marcos falou uma coisa muito importante. A forma que eles colocam isso na internet, a forma que eles induzem os vídeos, né? Eles colocam de um jeito ali que uma pessoa que não tem conhecimento da área, que a maioria da população não estudou o assunto, né? Então o que acontece? O pessoal vai ver aquilo ali e vai falar, pô, cara, faz sentido. Entendeu? Tem uma lógica, porque, ó, aí o cara vai lá e pega uma régua na frente do mar. Não. Ó, tá planinha, entendeu? É como o cara chega e fala assim, tá vendo? Ali, uma simulação, uns aminoácidos estão se organizando. Formou uma camada. Olha, a vida nascendo ali, gente. É praticamente o mesmo argumento de Nossa, dizer que o Sol não é? tá do domo. Não é nos debates que a gente vai, o cara, olha a vida nascendo naquela bolinha ali, gente. Olha só, uma pequena camada protetora, 300 nucleotídeos, já dá para codificar a vida, não é? Então a evolução é o terraplanismo da ciência, Marcos? Mais ou menos por volta de por aí. Não, argumentos que são jogados com uma aparência de boa ciência, que normalmente o povo em geral não consegue avaliar, e que se perpetuam, como a Terra plana se perpetua por muito tempo, até hoje, né? Olha, como que não caiu até hoje, gente? Pensa bem, tem muitos que defendem a Terra plana até hoje no mundo. Por quê? Argumentos que são bem elaborados, que são passados como verdade absoluta, que muitas pessoas não têm condição de avaliar. Mas quando você vai avaliar, eu acho, a evolução cai mais rápido do que a Terra plana. Boa, acho que essa comparação foi ótima. Então, Quem cai mais rápido? Então foi a evolução. é mito total, né? Fantasia. Mas temos o segundo aqui, ó. O homem não foi à Lua. Vamos deixar o Daniel começar com o Daniel. Deixar o Daniel. O Daniel não falou até agora, vamos lá, Daniel. Eu falei. Daniel mas... que gosta de voar, né, Daniel? Nosso aviador aqui. Olha, eu vou falar para vocês assim, essa é uma... Eu não tenho tanta propriedade para falar sobre esse assunto, né? Eu vou dar um ponto de vista mais superficial, é uma opinião minha. Eu sou tendencioso a acreditar, sim, que foram, né? Mas existem algumas questões que aí eu questiono, né? Igual estávamos conversando, né, Carlos, sobre a ligação, né, que foi feita para o presidente. Eu não me recordo. Não, é que assim, eu moro numa região que para você ligar, meu amigo, é uma tristeza. Então, assim, o cara me falar que ligou da Lua é um negócio assim, mas eu também considero que, pra mim é um fato como foi a Lua, mas ligado pra Terra já me quebra um pouco as minhas pernas. Mas, assim, também não seria impossível, né? Talvez tenha uma tecnologia que eu não conheço, né? Que talvez tenha sido utilizada, né? Talvez algo de alta tecnologia daquela época que não foi muito Mas bem a gente tem explicado. até o espelho hoje lá, né? É isso que eu ia falar sobre o argumento. Qual é a base empírica, palpável que você tem para isso? Um deles é exatamente esse espelho na Lua, onde você pode medir a distância, né? Terra-Lua através de um laser, né? Agora sim, na missão. É algo assim que se a gente for parar para pensar bem também, é claro, né, vou ponderar também, né? Que se a gente for parar para pensar, imagina a tecnologia necessária para você conseguir lançar alguém na Lua. Os cálculos minimamente assim, realizados mesmo, para você poder conseguir fazer com que a missão seja bem sucedida. E aí lembrando dos computadores da época. E aí entra a questão lá que a gente falou no início, né? Todos os cálculos necessários para poder fazer todo esse procedimento foram baseados na mecânica newtoniana. Se a mecânica newtoniana não é válida, e se a mecânica, sei lá, planiana, né? Vou introduzir um novo termo agora aqui, né? Se fosse verdade, não funcionaria numa situação prática como essa, né? Então, o homem foi ou não foi à Lua? Olha,
Eu já apoio tanto, rapaz. Só defendendo o design inteligente, se eu me meter nessa, né, Kelso? Mas eu acho assim, para você dar uma opinião, já me perguntaram isso. Eu acho que você tem que estudar bastante, não é ficar, sabe, virei youtuber, né? Me formei em geofísica, trabalhei numa plataforma de petróleo e vou falar de tudo, inclusive de origem da vida, como estava falando outro dia, né? Não vou dizer quem é, mas vocês sabem. O maior divulgador científico do Brasil está falando de tudo por aí agora. Eu acho que isso é uma impropriedade. A gente não pode fazer isso. A gente tem que estudar bastante para dar uma opinião. E eu nunca estudei o suficiente para dar uma opinião. Eu acho que se tivesse nos Jogos Mortais lá, o homem foi na Lua, o homem não foi na Lua, eu punha foi. Pelo que eu conheço. Agora, eu sei que tem muita gente que duvida. E eu nunca me sentei para ver esses argumentos. Agora, eu vi um videozinho do cara com o jeepzinho lá. Já viram aquele do jeep? Parece um boneco de plástico que o negócio não sai do lugar. Essa ligação também em tempo real que o cara falava aqui, né? Às vezes o repórter tá falando e dá um delay, né? É meio estranho, não é? Uhum. Mas, por outro lado, tem o espelho, você tem tantas outras evidências. Então, eu diria, Kelso, você tá me perguntando? Eu acho que foi, mas eu não tenho certeza, porque eu nunca estudei o suficiente para dar uma opinião. Então, minha opinião, gente, é totalmente de alguém que nunca estudou. Eu estou vendo que tem dois lados. E parece que tem um lado que tem muitas evidências, o outro lado também tem. A minha opinião pessoal é que o homem foi à Lua, mas aquelas gravações eu confesso que eu não sei se eu acredito. Não sei se haveria possibilidade de ter a gravação daquele nível. Tem muitos questionamentos sobre aquelas gravações, muitos questionamentos. Bandeira, sombra, ângulo, a granulação da luz ali com uma difração de luz. Agora, nós temos evidências que o homem foi na Lua. Está lá. Está lá. Agora, se me perguntasse, você acredita naqueles vídeos? Eu ia dizer assim, olha, eu tenho algumas dúvidas muito fortes naquele vídeo. Tem um amigo meu que era astrofísico do Japão e eu fiz essa pergunta para ele na época, né? E ele disse assim, olha, Kelso, nós sabemos que foi porque temos um espelho lá que a gente usa para brincar com os alunos, para medir. Tinha algum pulso laser, tem um tempo, te brinca, dá para, dependendo do seu telescópio, você consegue ver algumas coisas. Mas ele disse assim, mas nós não tínhamos uma tecnologia grande na época suficiente para uma captação de imagem tão boa. Aí eu achei estranho. Ele disse assim, é corrente entre nós que o homem foi à Lua. Mas vários amigos meus da área de astronomia, eles têm dúvidas sobre a veracidade do vídeo. Talvez não fosse possível fazer o vídeo, então já fizeram antes. Mas isso daí é, como te diz, especulação. Foi uma ideia dela que, para mim, fez muito sentido na época, nós estudamos um pouco sobre isso. Então, para mim, o homem foi à Lua, mas realmente aqueles vídeos são complicados. Mas, gente, ó, o assunto está muito bom. Vamos ter a primeira pausa aqui, logo chegamos no segundo bloco. Fique aqui conosco no Crer e Pensar. Não saiu daí. Voltamos até mais, já. pessoal. Olá, de volta. Você está no programa Crer e Pensar, um programa que ajuda você a crer e a pensar, conectar a fé com a razão, saber que são duas coisas que se comunicam, né? E hoje estamos abordando um assunto bastante polêmico em vários sentidos, né? Estamos tratando sobre alguns temas, por exemplo, o homem foi à Lua, a Terra é plana. Então, algumas questões, né, que a gente questiona, será que é verdade, será que é mito? Então, vamos dar continuidade à nossa discussão, né, professor Kelso? Qual é o próximo mito ou verdade? Vamos ver aqui. A queda de Lúcifer foi responsável pela extinção dos dinossauros. Olha só. Os temas estão bons, né? Esse Foi programa longe, hoje Olá lá, olá lá. armadilha. A grande pergunta, eu acho que fica, não é nem essa, é aonde está escrito na Bíblia isso, né? Onde é que você tem referência para defender uma coisa como essa? Eles vão pegar aquela parte do rei de Tiro, né? Como cair, ó, estrela da manhã. E o pessoal vai dizer o seguinte, que Uma manobra mental. quando Lúcifer cai na Terra, ele é aquele meteoro que caiu há 60 milhões de Matou anos os dinossauros. atrás e extinguiu os dinossauros. E aí, o que vocês acham? Ó, em primeiro lugar, é péssima ciência, porque o que acontece com os dinossauros? Eles foram extintos lentamente há pouco tempo.
a gente descobriu tecido mole em dinossauros. Já falamos aqui no programa anterior, viu, gente? Tecido mole, células sanguíneas, vários e vários relatos históricos de convivência de dinossauros com homens. Então, essa extinção foi muito recente e ela foi gradual e ela decorreu do mundo muito hostil que se tornou para ele e bastante alterado pós-dilúvio bíblico. Então, eles tiveram que se adaptar a um mundo totalmente hostil a eles, porque dinossauro não gosta de variação de temperatura, eles eram vegetarianos, não é? E aí as florestas foram extintas no dilúvio. Eu fico vendo o desespero dos dinossauros quando aquela pombinha voltou com aquela folhinha. Imagina, um olhou para o outro e falou assim, nossa, tem ainda folhinha, mas deu mal, hein? Foi uma extinção lenta, gradual. Então tem uma palestra que eu falo que tem evidências de dinossauros até 1600 depois de Cristo. Os ateus piram, entram em pânico. Mas tem. O problema dos meteoros é que o pessoal coloca meteoro na teologia, né? Bom, péssima ciência. Agora, péssima teologia também, né, gente? Que esse negócio, da onde que fala que Satanás caiu do céu, destruiu a Terra era sem forma e vazia, ela não estava ainda estruturada para receber vida. Você sabe que a teoria do Gap vai dizer que a Terra ficou sem forma e vazia por causa da queda. Sim, mas eu levei o pastor Vailate lá no meu programa e vários outros, acho que foram 3, discutiu o era ali. A Terra não se torna, ela era sem forma e vazia. O sem forma e vazia, assim, ela não estava ainda estruturada para acomodar vida. A melhor tradução para o texto e a Terra ainda não estava estruturada para acomodar vida. Deus vai lá, faz com que os oceanos, a água se junte no seu lugar, apareça a porção seca, e a gente não precisa mais ser só baleia e sereia, né? Agora a gente pode ser também terrestre. Só isso. Agora, abrir um tapete ali, né? Esse gap, esse hiato, que não existe em lugar nenhum na Bíblia, e jogaram tudo ali, né? Satanás caindo no céu, destrói, Deus tem que vir restaurar a terra que ficou toda destruída. Eles vão pegar também um texto em Apocalipse, né? Que diz que quando o dragão cai do céu, ele arrasta consigo 1/3 das estrelas. Então tem gente que vai dizer assim que foi uma chuva de meteoros. Mas daí cai do céu, mas não fala que cai do céu na terra. Então ali é uma, digamos, uma questão textual que é muito simples de identificar. Só que o que acontece? Os caras manipulam muita informação, né? Para trazer essa teoria à tona. Então é interessante que além de não estar na Bíblia, né, você não tem nenhuma referência real disso, apenas uma tentativa de manipular alguns textos. Além de não ser uma boa, digamos assim, uma boa teologia, você não tem evidência científica nenhuma, né? É uma extrapolação, você está extrapolando o texto bíblico. Com o pastor Vailate, a gente disse que a gente está torturando o texto bíblico. Tortura, até que ele fale o que você quer ouvir. A Bíblia, eu aprendi na IBD que a Bíblia tem que falar por ela só. Você tem que ouvi-la, você não pode tentar forçar ela a falar alguma coisa. Ela fala sobre esse evento? Não, em nenhum lugar. É só quando você tortura o texto que você começa a enxergar. E você extrapola. E o Abelardo Barbosa já dizia que quem extrapola se trumbica, não é? Esse cara não conhece, né? Abelardo Barbosa, o Chacrinha, quem extrapola se trumbica. Quem se comunica? Eu sei que mas eu estou fazendo uma adaptação aí. Isso daí me lembrou, sabe o que, professor Kelson? Aquelas suas palestras sobre meteoros. Se o PC, a turma do evoteísmo ouvir aí sobre os demônios serem meteoros, eles vão conectar com a chuva de meteoros lá para a vida prebiótica. Poxa vida, né? Não pode falar muito alto que eles vão ouvir, ó. Esse daí também é um apelo aos meteoros, né? Eles vão tomar emprestado, só com meteoros satânicos, né? Eles vão tomar emprestado, olha o perigo. Luciferiano. A gente vai estar Tem meteoro de Satanás, tem meteoro que destruiu o mundo. Meteoro da destruiu. paixão também tem. Meteoro que trouxe água. Cara, tem meteoro... Então, cada demônio era um desses meteoros. Eu acho assim, olha, até... refazer aquela apresentação. Né? O Kelson, até Darwin, a leitura da Bíblia era muito clara, tranquila e cristalina. Todos os hebraístas, até Darwin, liam
Sim. de uma única forma, viam que a Terra tinha sido feita em 6 dias, há 6.000 anos. Não É tinha por um Deus problemas, todo-poderoso que foi lá, fez bonitinho e tal. Todas essas novas teorias vêm com Darwin. Tivemos que envelhecer o universo, tivemos que fazer um hiato, abrir um tapete, colocar Satanás para cair do céu, para extinguir os dinossauros. Dinossauros não foram extintos de uma única vez, gente. Eles foram lenta, gradual e sucessivamente perdendo o seu habitat natural na Terra. E tem gente que acredita que nem extintos, de fato, podem estar. Encontramos o selacanto, não foi? Você não deu uma palestra sobre isso? Encontramos também o peixe-cobra, dinossauro de 80 milhões de anos extinto. O selacanto 200, né? Essa daí, em 2007, foi descoberta na Baía de Shizuoka, no Japão. De lá para cá já teve 4 avistamentos. Olha só. O único registro histórico que tinha dele era num museu de Palermo, na França, que se achava, inclusive, que era uma montagem, né? Que era uma coisa bem bonitinha. O pessoal dizia assim, será que isso é verdade? Aí, 2007, lá no Japão, os caras não só viram como filmaram, aí tem filmagem hoje em dia na internet, tem uns 4 ou 5 avistamentos, 80 milhões de anos, continua exatamente igual. Iguais. Igual. Então é impressionante. Bom, então, resumindo, não teve a queda nenhuma. Pois é, se caiu, aí não matou o selacanto. Não, teria destruído o planeta inteiro, né? Oxi. Não é só a extinção de dinossauro, o planeta todo. Pensa, uma catástrofe de um terço dos anjos. Mas é isso que Não tem noção de, digamos assim, qual que é a quantidade, né, Kels, que cairia. os gapistas, vamos dizer assim, eles vão dizer isso aí, ficou sem forma e vazia por causa de uma queda tão grande, tão extensa. E aí Deus tem que recriar tudo de novo. Então começa antes da Bíblia, é um novo livro. E alguns vão pegar também a ideia do gap e dizer, por isso que a Terra é muito antiga. A Terra é nova a partir do gap, tem uns 6, 7 mil anos, mas antes do gap, ela podia ter alguns milhões de anos. Então também tem essa teoria. Era outra história. Né? É outra história, mas isso aí é interessante também. Vamos para o próximo aí? Bora! Qual será o próximo aí? Surpresa para Lá vem todos bomba. nós. Vamos ver o que vamos colocar. E as antenas Ei, rapaz. Essa daí deu Tá problema, recheado, cara. hein? Tá difícil hoje, hein? Só tristeza. E aí, Daniel? Acho que é melhor, né, dar uma explicação do que as antenas Harper. As antenas Harper, na verdade, é um conjunto de antenas de rádio da década, finalzinho da década de 90, 2000. Elas estão instaladas, se não me engano, no Alasca. É um projeto científico de alta envergadura. Começou, acho que, com o Exército. Hoje em dia ele não trabalha mais com isso. Delegou para uma das universidades americanas, eu não lembro qual é, mas era um projeto para ver como é que a ionosfera ela poderia ser modificada, né, por alguma perturbação. E a perturbação que eles usavam era onda de rádio. Eletromagnéticas, né? Onda de rádio mesmo, né? Numa certa frequência eletromagnética, que eles jogavam um pulso, via como aquilo mexia na ionosfera. A ionosfera, basicamente, ela permite que as ondas voltem para a Terra, FM ainda não lembro direito, já não sei qual é. Acho que é FM, né? FM. Então, basicamente, seria uma onda de rádio FM muito forte, com alta intensidade. E daí em diante começou a teoria da conspiração, né? Que os americanos, o exército americano, criou as antenas Harper para criar condições climáticas adversas no resto dos outros países, né? Então, o problema, porque a Califórnia está não sei quantos anos aí sem tomar uma boa chuvarada, está um deserto todo. E quando foi ano passado que teve aquele problema, ou foi esse ano a inundação do Rio Grande do Sul? Foi esse Rio Grande do Sul esse ano. E foi um problema na internet, todo mundo falando Dessas antenas. das antenas Harper. Algumas pessoas que moram no Rio Grande do Sul dizendo assim, é um absurdo, como é que o Brasil não faz nada contra essas antenas. Eu recebi uns 2 ou 3 WhatsApp de pessoas com quem você dizendo assim, o senhor pode explicar como é que as antenas Harper estão acabando com o clima do Cara, o Brasil? WhatsApp se tornou um negócio, né, cara? Então, assim, rapaz, é coisa estranha. E não é a tiazinha do WhatsApp que pergunta. Você vai encontrar perguntas de gente com faculdade. Né? E aí, o que vocês acham? Ah, gente, eu acho que está extrapolando aí, viu? Na minha opinião, falar que os Estados Unidos estava jogando aí um clima diferenciado aqui para poder causar um desastre natural aqui pro lado do Brasil, acho que é extrapolar aí, né? Um pouquinho forçar a barra um pouquinho aí.
criar guerras biológicas, né? É um negócio... Guerras climáticas. Climáticas, né? Climáticas que... Agora é interessante, né? Porque a antena HAARP, ela é baseada em onda de rádio. E a ionosfera, ela está muito acima da troposfera, onde tem os fenômenos climáticos. Então, o que a gente fizer lá não vai afetar onde o clima é formado. Você pode jogar o que for. Muito pior do que os pulsos, né, de rádio das antenas HAARP é os pulsos de elétrons, de prótons que vêm do Sol, que afetam, basicamente, a ionosfera e não afeta a parte climática, a não ser que seja um pulso muito, muito forte. Exato. Pode afetar as telecomunicações, mas não diretamente Na matéria. a parte do clima, né? A camada onde o clima de fato se dá é quase o quê? 100 quilômetros de distância, eu não lembro direito. Mas quer dizer, isso é uma bobagem. Há muitos anos atrás, acho que o próprio exército americano já tinha falado, olha, não tem nada. Mas o pessoal trabalha por quê com as antenas HAARP? Porque eles querem melhorar a comunicação de rádio, não depender de satélites. Então eles ficam tentando modular os melhores pulsos, de maneira que você não precise gastar tanto dinheiro com satélite. Por isso que até hoje os caras estão pesquisando. É um universo grande demais para que a gente possa, com a nossa capacidade de menos, interferir. É como imaginar que eu queira mudar a temperatura do oceano, pego um copinho quente, joguei lá, falei, alterei a temperatura do oceano. É como fazer uma fogueirinha lá em casa, saiu uma fumacinha, falei, nossa, contaminei o planeta inteiro. É um gigante imenso. E como você disse, né, Kelson, o Sol é que vai interferir principalmente no clima da Terra. Sim. O professor Ricardo Felício, eu fiz uma entrevista com ele, nosso irmão em Cristo. Falou, Marcos, ele fala muito bem nas suas palestras, a gente não tem a capacidade de criar nem sequer um ruidozinho. O sistema é todo tamponado, a atmosfera é imensa, todas as camadas, a gente estuda isso. O Sol é que controla basicamente todas essas alterações. E a gente vai lá e faz um risquinho e acha que perturbou tudo isso. A temperatura do mar. A gente vai lá, pega um potinho, coloca o termômetro. Olha, essa aqui é a temperatura do mar. Enquanto que a gente deveria colocar bilhões de termômetros e mesmo assim não saberia exatamente qual é a temperatura do mar. Eu acho que é arrogância científica a gente achar que essas antenas, e quem acha, não, olha, estamos interferindo. É dar poder demais quando esse poder é mínimo. Teoria da conspiração, né? É total. Conspiração pura, né? Pra justificar. Total. Não, nem que quisessem, eles não conseguiriam interferir. Poxa. E se pudesse interferir, estariam melhorando o clima americano. Não prejudicando. Eles poderiam melhorar o próprio clima deles. Agora, pegando só um gancho aqui, eu não lembro o que aconteceu, se não me engano, ali nas Arábias. Teve um... Eles estão semear usando chuva, drones para semear chuva, né? E usando descargas eletromagnéticas e funcionou, né? Funcionou sobre Dubai. Agora você vai olhar assim, Dubai. Dubai vai pro universo, olha Dubai, você não consegue nem enxergar o que aconteceu ali. É como o pessoal fala assim, nossa, a Terra está com uma superpopulação. Outro dia eu vi uma simulação, colocaram todo mundo, coloca os 8 bilhões de pessoas na Terra. E você faz um quadradinho, se você subir com o satélite, você não enxerga esse povo ali. Então é aquela história, eu acho que a gente está extrapolando tremendamente a nossa capacidade de fazer qualquer coisa com a Terra. A Terra é imensa e o poder que a gente tem de alterar essa Terra é mínimo. Tudo tamponado, você tem todos os ciclos. Isso tem um problema teológico também, né? Porque será que o homem tem poder para destruir a Terra? Porque a Terra, pelo que a gente vê nas Escrituras, ela está guardada para a destruição do Senhor. Ou seja, o homem não tem poder para isso. Acho que segundo a Pedro 3,10 dá uma receita de como a terra será destruída. Os alimentos ardendo se desfarão. E todas as obras da terra serão consumidas como pelo fogo, mas não pelo fogo. Sobre o nível dos mares, a Bíblia diz, olha, ele decretou, por decreto divino, que os mares não passarão desse nível aí. A gente está querendo afogar Nova York, como o ex-vice-presidente Al Gore disse, né, que Nova York estaria debaixo d'água em 2016.
né? Então são previsões catastróficas baseadas numa perspectiva de que a gente tenha muito mais poder do que a gente tem. A gente tem muito pouca influência. Mas quando vier o fim, aí a gente vai ver tudo de desgraceira, porque aí é do Senhor, não do homem. E aí a gente tem que lembrar de Apocalipse que nesses dias os homens ficarão com medo pelo barulho das ondas. E aí é do Senhor, é o Senhor agindo. E aí não tem mais saída, não. Vamos fazer o seguinte, já estamos finalizando o bloco. Tem aqui meio minutinho. Então vamos finalizar o segundo bloco. Temos o terceiro com mais perguntas aqui. Mito, verdade, a gente não sabe o que vem aí. Então fique conosco aqui no Crer e Pensar, junto com os feras da TD que estão aqui em Manaus. Não saia daí. Voltamos já. Chegamos no nosso terceiro bloco do nosso programa Crer e Pensar. Hoje estamos vendo mito ou verdade, questão de pseudociência, questão de histórias fantásticas, heresias. E vamos ver o que temos reservado agora para o nosso último bloco aí. Vamos passar aqui. O pessoal aí pode passar para nós. Pronto, opa, pulou. A astrologia é verdade. Os astros controlam o nosso destino. Alguém ainda acredita nisso hoje? Olha, tem muita galera, né? Tem muita gente, Sério? olha. Faz mapa astral. Tu vê nas rádios, né, até jornais que o pessoal coloca lá. Hoje, sei lá, Áries, você vai ter um dia maravilhoso, mas ande sempre com cuidado. Então, Sempre você mais, tem um né? negócio assim que parece que uma criança escreveu. Hoje é aqui, seu ó. dia de sorte. Faça ações e ajude os outros e provavelmente você vai achar o seu amor, coisas do Tudo tipo. genérico, né? Tudo coisas assim que você conseguiria, digamos, montar, por exemplo, assim, ó, sei lá, touro, né? Hoje você terá um dia um pouco difícil. Olha Vocês não aí. viram Não aí, pegou tá? na câmera. Vocês não pegaram na câmera. Então hoje vocês vão ter um dia bem difícil. Mas se vocês forem cuidadosos, bem receptivos e tratarem bem as pessoas, elas irão agir de boa forma com você. Então seja carinhoso, coisas assim tão genéricas que é só para a pessoa ler e falar, não, então eu vou ser, sabe, é quase que uma autoajuda, né? Eu acho que a astrologia se tornou uma autoajuda hoje para adolescente. Eu já tive numa conversa aleatória com, eu não sei, na universidade, e a pessoa disse assim, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual o seu signo? Estou numa universidade, a pessoa perguntou meu signo. Aí eu perguntei, chinês ou ocidental? Então, essa é bobagem, né? Mas eu não sabia, o pessoal continua acreditando nisso. Cara, bastante gente, cara. Principalmente adolescente, Ixi, né, cara? e direto, assim, vem perguntar seu signo e você... É normal. tipo, coisa Tem rede social que pergunta o signo do cara, né? Quando o cara vai entrar. Tem. Né? Na hora de fazer qual é seu signo? O login, né? o login não, o o cadastro. Tem que responder igual aquele meme, né? Qual o seu signo? Dinossauro. Ou pedir com o físico. Não existe esse signo, nenhum existe. O mais Os surpreendente. astros, eles controlam o nosso destino. É possível que a Lua esteja... É que tá, né? Você A atribui. lua ascendente no decano de Urano, qualquer coisa. Pode fazer crescer cabelo, né? Mas Olha só, que precisando, rapaz. Então o Daniel tá precisando ficar pertinho da Lua. Estamos aí. Quer dizer, você atribui propriedades extrafísicas à natureza, né? As leis da física, as leis enfim, do que nos cerca, né? Elas não têm sentimento, não têm, né, essas... Mas isso me propriedades. lembrou o seguinte, eu tive uma professora de cristalografia avançada, que ela acreditava no poder dos cristais. Uau! Ela dava um cristal pra gente no início de todo o semestre, quando fazia... Caramba! Então eu acabei de lembrar disso. De fato, é meio esquisito isso. É quase um astrônomo acreditar em astrologia, né? Exato. Mas o Chesterton disse isso uma vez. Quem não crê em Deus, crê num monte de qualquer bobagens. coisa, né? Em qualquer coisa. O Pondek expandiu um pouco, né? Um monte de bobagens. Você não crê que um Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente, possa, de alguma forma, interferir nos fenômenos naturais? Você passa a crer nos fenômenos naturais. Então, você passa a crer em astros, em previsões de Mãe de Iná, né? Mãe de Iná fazia previsões assim, do tipo, olha, esse ano 3 grandes
artistas da TV morrerão. Morre até mais, A previsão do ano... O ano passado ela já sabia que tinha morrido 10, né? Então ela falou, pô, vou falar 3 que eu... Pelo menos 3, né? Pelo menos 3 morrerão, então tudo genérico. E aí, olha, ela acertou avião vai realmente. cair, né? Um avião vai cair. Olha só, você se investir na bolsa, a chance é que você vai perder dinheiro, né? Tudo Mas coisa quem genérica. sabe, talvez, se você acertar na ação certa, você vai ganhar. Mas o extraordinário é o quão generalizado, popular isso se tornou, assim, né? Como se fosse uma coisa absolutamente comum, né? uma humanidade que Incrível. perdeu a sua referência espiritual, não tem mais um Deus todo-poderoso, está largado aos processos naturais e começou a acreditar em bobagens. Qualquer coisa que a Na lua, que, veja bem, para eu casar tem que estar na lua cheia, eu tenho que... Superstições, Os astros controlam a minha vida, os profetas desse mundo preveem o Francis futuro. Schaeffer falou certa vez assim, quando você tira Deus do coração do homem, esse vácuo é preenchido pelo mais baixo misticismo. Né? Então entra isso daí, superstições, crenças, credos, astrologia, qualquer coisa, homens lava, cristais, você vai, duendes, florais, o que você quiser você coloca, tem que preencher. Não tem Deus, a espiritualidade ela cai demais. Quantos nós temos no mundo hoje com um determinado signo? Aí você faz uma previsão para aquele signo, o que é? 1/12 da... Quantos signos são? É um por mês, né? 12? 1/12 da população mundial estará sujeito àquela previsão? Claro que não há a menor chance daquilo ser verídico. Eu lembro quando eu era pequeno, eu acho que o Weber lembra dessa época também, que o pessoal comprava jornal para ver o horóscopo. Por isso que eu achava que ninguém Não, mas até via hoje mais tem, isso. Só que agora a diferença é que o pessoal vê na internet. A diferença é essa. Mas Aí eles aquela continuam história. acessando. Quem é de peixes tem uma personalidade, quem é de touros tem... O que é Não, e isso? sempre uma personalidade. Você fala, Aí pode ter uma coisa que é atualiza, parecido né? com você. Não, mas Eles começam a fazer até mesmo, tipo assim, não, eu não posso apontando aí, namorar cara. fulano de tal porque ele é de signo tal, ele não é compatível com o meu. Não, Tem você um monte de coisa assim. compartimentaliza as pessoas, né? Elas ficam dentro de uma caixinha, Não, e tem presas gente que vai aqui, seguir aquele aquilo ali, padrão. Rotula também, Isso. signo tal, não sei o quê. Mas pode pegar todo mundo de peixe, pôr numa sala que você vai achar todos os diferentes tipos de personalidade entre os do signo de peixe e assim por diante. Hoje vocês serão cancelados por essa astrologia, pessoal da Terra plana. Pô, pessoal mas que- cancelado nós já somos tanto, né? Vai ser um pouquinho mais só. Vamos pro próximo aqui, gente. Vamos lá. Os alienígenas criaram a humanidade, a panspermia é real. Pronto, Carlos, é contigo aí. Né? Agora Rapaz, pois é, o que o pessoal tem falado, né? Que os alienígenas teriam, então, semeado vida aqui, né? Tem várias teorias, os próprios Anunnakis, o pessoal criou, né? Essa possibilidade. Eram os deuses astronautas. Tem uma série, né, que é os deuses astronautas, que eles tentam mostrar ali supostas evidências, né? Dizendo que a vida foi semeada aqui na Terra. Só que, cara, parando para analisar assim, eles estão lançando o problema mais pra frente. Porque, jogando cara, pra fora o tá problema, jogando né? pra fora, porque assim, se os caras semearam vida aqui, quem é que semeou a vida deles? Né? Quem que... O problema continua, não foi resolvido, sabe? Aí talvez a resposta que eles vão dizer é a seguinte, não, mas o que importa é responder o nosso problema aqui. Mas continua, então, digamos assim, alienígenas não respondem o problema. Tem um filme, né, baseado nisso daí, que é Aliens... Não, o clássico Prometheus. Prometheus. Aliens e Prometheus, Predador seria tenso. Não, da série Alien, né? Prometheus é da série Prometheus é da série Da série Alien, é o começo, né? princípio Crer e da série. Pensar também é cinema. Tô aprendendo aqui, não sabia disso. Mas olha como o modelo errado faz com que a gente chegue em conclusões erradas. O modelo diz que estamos evoluindo. E partimos, então, de humanos debilóides, né? Que não conseguiam fazer nada. Eram retardados mentais. Essa é a evolução, gente. A gente era retardado mental e agora está ficando menos retardado mental, né? Cancelados pelo pessoal do politicamente correto. Obrigado. Não, éramos retardados mentais. E agora estamos melhorando, né? Pior, a gente está percebendo que estamos evoluindo. Agora, quando você imagina que éramos, no início, sem capacidade tecnológica, a gente vai lá ver pirâmides, coisas maravilhosas que até hoje a gente não conseguiu explicar como os caras fizeram aquilo.
Tem construções ao redor do mundo, os maias. Já entra aí, ó. Os maias, já né? entra Com aquele isso. templo do sol, as pedras extremamente bem cortadas e tudo mais. Aí você fala, cara, não pode ser, porque meu modelo está dizendo que eles não tinham capacidade. E, portanto, foram ETs. Muito pelo contrário, o nosso modelo explica. Sim. Fomos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. Éramos muito mais inteligentes e capazes. Estamos evoluindo. Agora, se a informação disponível nesse mundo for perdida, e se a gente for jogado para um buraco, uma caverna, o que a gente vai fazer? A gente não consegue mais fazer o que eles fizeram E antes. qual a motivação dos alienígenas atravessar o universo para vir fazer 3 triângulos no meio de um deserto? Não, mas eu acho que assim, é um apelo. Porque o modelo está errado, eles não querem admitir que eles eram muito mais inteligentes e capazes, faziam... Tem obras, outro dia encontraram uma tumba lá na Espanha, fala, cara, não tem hoje engenharia suficiente para fazer com tanta precisão cortes e toda a parte de engenharia. O Templo do Sol dos Maias, né? Todos... Por que a gente está falando que eles não tinham? Porque a gente fica imaginando que agora que a gente está bem melhor. Não, é o contrário, a gente está Não precisa evoluindo. nem ir longe, viu, professor? Na nossa época a gente usava a régua de logaritmo. Hoje em dia, se você colocar para uma pessoa, ele acha que aquilo é um instrumento de outro planeta. Exato. Como assim? Como é que você fazia cálculo com isso daqui? Então, é isso. O pessoal prefere crer que nós somos descendentes de um macaco evoluído de um Adão decaído, que era feito à imagem de Deus, perfeito, capacidade mental impressionante. Exato. Os primeiros ali, a Bíblia vai falar que um criou os instrumentos, o outro mexeu com metais, Exato. o outro criou toda a parte agropecuária. A capacidade mental era impressionante do pessoal da antiguidade, nos superava em muito. Não, e não precisa ir muito longe, né? Você pega os alunos de hoje, né? Compara com alunos de 20 anos atrás. Vê a capacidade. Hoje, se você tira a calculadora de um aluno, Acabou. Não. Acabou. Eles não sabem, alguns não sabem nem usar calculadora. nem a calculadora sabem usar alguns. Já tive vários alunos Sabe usar que disseram assim, calculadora? como é que eu tiro logaritmo na calculadora? Aí eu fico assim... Você pega um aluno de 20 anos atrás, sabia As de cabeça? embarcações que eles fizeram, absolutamente sensacionais. Noé fez uma arca incrível, com poucas instruções, inclusive, que Deus passou. E a navegação ali no século de 15, 16, que a gente, não, eles tinham bússola, mas vai navegar só com uma bússola, os caras tinham outras coisas. Eles tinham outras O coisas. computador de sextantes. Antiquítera, Antiquita era assim, 200 anos antes de Cristo. que ninguém sabe como aquilo foi feito. Ficamos 25 anos para descobrir como toda a estratégia foi funciona, montada com as engrenagens maravilhosas, previa eclipses, Impressionante. não é? Ficamos 25 anos para descobrir como aquilo foi montado. Isso sim é um exemplo claro de como a capacidade dos que nos precederam era muito maior do que a gente tem hoje. Então, Esse é uma alternativa, né, para eles não admitirem Deus, na verdade. você Porque joga, né? Joga pra Exatamente. frente. Não tem como o meu modelo explicar isso. Então, uma boa proposta é o quê? O designer é um Deus ali, né? Só que eles têm essa resistência. Não pode ser isso. E aí eles jogam para uma outra coisa, como, por exemplo, extraterrestre. E aí tudo bem, não, extraterrestre ok, mas se colocar como um Deus ali... Mas é interessante que tem muito apelo hoje a ideia de alienígena. Né? Tem muitos programas na TV, muita gente dizendo, olha, eu fui abduzido, eu já vi, eu já conversei. Então é impressionante. Aqui no Amazonas mesmo nós temos muitas histórias de bolas de luzes saindo do meio dos rios à noite. O pessoal acha que é alguma coisa de fora, né? Mas assim, bolas de luz, que eu digo bolas de raio, até tem, né? Sim, Eles- não. Os Mas raios não é bola. daquele tipo. Os Né? raio bola, né? Enfim, mas é sempre com esse apelo, né? Alguma coisa de fora, alguma força de fora. E a ideia da panspermia é basicamente isso. Né? Você vai dizer que a vida não se originou na Terra, porque não pode mesmo ter se originado do ponto de vista naturalista. Você saca uma ideia fora. Né? A gente diz uma ideia ad office. Tira dali, né? E dali em diante você tenta explicar algo. Parece aquela teoria naquela ideia hindu que diz que o mundo ele está sustentado pelo casco de tartaruga
que está sustentado por uma tartaruga maior, infinitamente, você nunca chega A própria na mitologia tartaruga grega, né? maior. Você Né? tem um dos deuses lá que nós Então é temos basicamente isso. carregados. Basicamente isso. Vamos pro próximo aí? Bom, próximo. bora. Vamos lá, o que será que temos aí para nós? Vamos agora? cancelar para o pessoal da ufologia agora. O número da besta está nos chips dos cartões de crédito e débito. Eita, nossa. Tudo combinado, né? Essa foi Só longe. barra pesada estão jogando, hein? O Pix, tô falando com o Pix, né, Daniel? Ah, é? Pix é o chip ao contrário, invertido, né? É chip. Pix, XYP. Como assim? Como assim? Eu não entendi. Explica pra galera. Vai lá. Um dia a gente estava palestrando e no final da palestra, então, né, teve um momento de perguntas e respostas e o rapaz veio perguntar pra gente, ele começou a falar sobre Apocalipse e ele terminou falando o que a gente achava sobre o Pix, que significava chip invertido, né? E aí, o que a gente achava disso? E assim, né, a reação nossa foi tipo, meu Deus, né? Obviamente a gente sabe que é algo que não tem nada a ver, né? Ainda mais porque chip, se você for pegar no Pix, né? É X, né? Não CH. né? Então ainda tem esse detalhe. né? Cara, tudo é Mas analfabeto, né? gente, Mas eu já vi isso, né? Desde a década de 70 tinha Não, aqueles sim, livros pois é. apocalípticos, né? Quando surgiu os códigos de barra, que tem 3 barras de código de controle. barras era muito famoso. famoso, Você tá que esse é o número da besta, tal, né? Se você usar o código de barra, você está tatuando. Isso é uma Não, loucura. o próprio cartão de crédito, né? Hoje em dia, Não, tá no cartão de Assim, ó, o crédito. pessoal sempre fala, eu já vi, por exemplo, muita gente comentando assim, olha, o cartão de crédito, como você carrega sempre na sua mão, né? Supostamente bateria com o... Você tem sempre o número do seu tem cartão o na nome- mente. Isso, pois é, o número do cartão na sua mente. não, mesmo- Então o cartão, se você pagar no débito ou no crédito, você vai lá fazer uma comprinha, sabe, é um misticismo, é uma Eu já ouvi confusão. uma vertente semelhante, mas assim, no lugar do cartão era a identidade. A identidade. Carteira de identidade. Nossa. E o número também tinha alguma Aqui no Brasil é relação. complicado. Nosso CPF é desse tamanho, cara. Pra Pois é. cada um. Não, mas uma coisa é certa, a tecnologia existe. Se Sim. quiserem nos controlar, a A tecnologia tecnologia de controle, existe. com certeza. E existe. hoje, a gente vê na né? China, hoje em dia, como está o controle social. Né? Então, a profecia bíblica, para ela se cumprir, não falta tecnologia hoje. Sim. Eu não acho que vai ser no cartão de crédito, nem no Pix. Mas pode ser, mas eu acho que não. Mas E agora os que ela chips existe, implantados? existe. Porque agora o pessoal está implantando incrivelmente chip na mão, cara. Incrivelmente. O pessoal já está querendo não mais ter cartão de crédito. Sim. Você tem o RFID de alguma coisa, você carrega. Isso Então, se um governo mundial resolver instalar um sistema desse e controlar um sistema desse, ele conseguiria. Já A tem tecnologia está recursos, já. A disponível. gente não pode nem comprar nem vender Sim. se não estiver. Exatamente. Pois é, então Sim. vai ser um adereço para também poder fazer compras, né? Mas Hoje- por enquanto não é o cartão de crédito. né? Mas aponta para uma possível Mas realidade, aponta né? para uma possível realidade. Eu acho que o cristão tem que estar de boa sempre, né, gente? Ele tem que estar sempre de boa. Por quê? Porque ele sabe que ele está garantido. Ele, por mais que conspirem contra nós, a gente tem um Deus que é muito maior do que todos os males desse mundo. Por isso que é bom ser cristão, você está de boa. Se o mundo se for destruído, ardendo e se desfazendo, você, de repente, está no céu. E se um sistema desse de controle for estabelecido, Deus é maior. Tá quase acabando, eu nem sei se tem mais um aqui. Pô, Não, 17h30. Ainda bem, acabou. Pois é, fomos cancelados, então. Aí Foi cancelado por todos hoje nesse todos, programa. até no Depois anticristo dessa agora. Eu espero que a Pai não nos cancele. Crer e pensar, ela voltou. Gente, estamos finalizando mais esse programa e eu quero deixar as considerações finais sobre mitos e verdades para os três aqui. Vocês têm a nos falar, temos 2 minutinhos aí de considerações Divida-se finais. entre vocês. Carlos? Bom, eu acredito que nós temos que ser luz, né? Temos que ser a verdade no meio de tantas mentiras que têm sido contadas, né? Então, é muito importante nós estarmos aqui fazendo esse trabalho, desmistificando todas essas mentiras, essas pseudociências, heresias também que são contadas dentro da igreja e também enganando aí pessoas mundo afora. Então, a gente tem que fazer esse trabalho mesmo, né? Estar mostrando a verdade ao invés de estar propagando mentiras. Bom, eu acho que a gente tem que estar sempre em alerta, né? Nós devemos estar sempre ligados. Um dado que eu vi recentemente foi que
Infelizmente, o Brasil está entre as maiores porcentagens de acreditar em notícias falsas na internet, né? O país ali que está nas porcentagens maiores de cair, né? nessas fake news, né? Então, assim, nós temos que estar atentos, nós temos que estar ligados mesmo, que a palavra diz, principalmente, né, no nosso caso, cristãos, né? Para poder exatamente ter o discernimento e a sabedoria de interpretar aquilo que pode ser uma verdade, uma ameaça, e aquilo que realmente não faz o mínimo sentido. Né? Então, que possamos buscar esse conhecimento através do estudo da palavra. Perfeito. A Bíblia é o nosso único referencial de verdade absoluta. E é o manual completo. A gente tem todas as informações lá. Então, o melhor antídoto, o melhor remédio, a melhor precaução contra credos, crendices e mitos e fake news e tudo mais é a palavra de Deus. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia na ciência. Julgai todas as coisas. Né? Julgai todas as coisas. Então, quando surgir uma coisa nova, vamos para a palavra de Deus. Com certeza nós temos lá uma referência absoluta de verdade que vai nos impedir de deixar de... Olha, veja só, eram os deuses astronautas? Não, Deus era Deus. Aí ele era ET, né? Ele está fora desse mundo, né? O único ET que eu conheço é Deus, tá, gente? E os seus anjos. Então, nós temos a Bíblia como nosso referencial absoluto de verdade. A gente vai estar meio que protegido, vacinado contra as crendices desse mundo. Então, muito bom. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Obrigado por terem nos acompanhado até aqui. E eu espero que esse programa ajude você a buscar mais a palavra de Deus. Porque além de lá você encontrar uma forma de você ser protegido desses mitos e dessas inverdades, você tem a oportunidade de ir lá se relacionar com um Deus amoroso, cuidadoso, que te ama, que tem um plano para a sua vida e que deu o seu filho, sacrificou o seu filho para executar esse plano, e Ele quer que você faça parte desse plano. Então busque esse livro maravilhoso, que é inerrante, que é eficaz em tudo que diz. Bom, então, muito obrigado por estar conosco e até a próxima no nosso programa Crer e Pensar. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado a todos pela audiência. Aí foi, hein?